Acompanhar as juventudes nunca foi uma tarefa fácil. Exige predisposição, estudo constante e um coração aberto para ouvir e perceber as vozes que nem sempre saem pela boca. Aqui nesse espaço, cada episódio um tema sobre a vida das juventudes. Jovens que falam com jovens, especialistas que falam com e dos jovens, mas o mais importante é que sabemos que não estamos sós. Estamos entre jovens. Meu nome é Ronald Oliveira, sou jornalista, especialista em juventude e é uma alegria muito grande ter você aqui comigo. E hoje vamos abordar um tema inspirado no documentário Adolescência da Netflix. Nós vamos mergulhar nas realidades dos jovens, refletir sobre a relação entre pais e filhos, redes sociais, acompanhamento e outros tantos desafios dessa fase tão intensa da vida. Para nos ajudar nessa conversa, recebemos uma convidada muito especial, a professora Patrícia Teixeira, psicopedagoga, doutora e mestre em teologia sistemática, com ênfase em antropologia pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutorando em filosofia pela mesma universidade e coordena e desenvolve o Observatório de Juventudes da PUC do Rio Grande do Sul. Ela tem ampla formação em educação, juventude, acompanhamento de jovens e é por isso que certamente essa conversa vai ser tão importante, tão significativa conosco hoje. Professora Patrícia, bem-vinda. É uma alegria muito grande ter você no Entre Jovens de hoje. Oi, Ronald, eu que agradeço. Nossa, que alegria, né? Estar aqui, poder compartilhar um pouco essa experiência com as juventudes, mas não só, né? É uma troca, né? Eu digo, a gente aprende conjuntamente, cada um de nós aí nas suas frentes, em conjunto com as juventudes, com as diversas escutas que a gente faz. Aí pode trazer um pouquinho e fazer um diálogo também, pensando na intergeracionalidade, né? Que é isso que eu digo, aproximar esses nossos universos, ver aquilo que a gente pode como acompanhadores e atuadores também com juventudes, mas também sabendo respeitar a identidade, o espaço, as projeções de vida que eles desenvolvem. Né? Com toda certeza, Patrícia. E esse assunto, a partir da série Adolescência, ela tem gerado certa repercussão em todo o Brasil e em muitos lugares do mundo. Muitos profissionais, muitos pais, próprios adolescentes e jovens começam a se perguntar, começam a se olhar, olhando para as suas próprias realidades e se perguntando como é que nós podemos criar novas realidades a partir daquilo que vimos na própria série, né? Sim, com certeza. Sabe, Ronald, que para quem atua mais proximamente com jovens, o que a série retrata é do nosso cotidiano. Na verdade, aqui, profissionais da educação, profissionais da saúde, todas as pessoas da assistência, da segurança, nós sabemos o quanto o que ali está posto na série, de um modo ou de outro, está nos nossos dias com adolescentes. Talvez não de uma violência física culminante como ela aponta, mas outras múltiplas formas de agressividade acontecem sim, entre adolescentes, de adolescentes também com outros, né, mas também sobre as adolescências, que eu acho que isso é importante que a gente veja também, que ali um adolescente responde a toda uma pressão social que não está só entre a condição juvenil, isso é, entre os jovens, mas há uma condição social que espera algo dessas juventudes e cobra este algo de um jeito, às vezes, bastante cruel, inclusive, não é? E sem acompanhamento, essa é a questão, né? Os adolescentes, muitas vezes, estão muito sozinhos nesse seu percurso. E aí, com certeza, eles vão procurar onde? Aonde está sempre aberto para qualquer pergunta, qualquer manifestação, que hoje é o ambiente digital, né? Então, isso, as praças digitais aí tem muitas coisas muito positivas, tu sabe bem disso, né? Tua área também, mas também estão ali todas as possibilidades de perigos, tá? Então, nesse sentido, eu vejo que a série, ela traz um retrato de alerta que nós, educadores, nós da área da saúde, da assistência e segurança, a gente já vem trazendo, mas de alguma forma parece que ali ela materializou, olha, realmente, e pode acontecer situações assim, como já estão acontecendo, e aí, às vezes, nos noticiários passam como números, né? E não como pessoas, e não como rostos. E acho que a série, ela tem essa grande visibilidade, sabe? São adolescentes, são vivências, são projetos de vida, são os nossos filhos, sobrinhos, afilhados,
os nossos estudantes, né? São os nossos jovens dos grupos de jovens que aí estão. Eu acho que é muito importante isso que você traz, Patrícia, porque eu vi comentários de muitos lados, né? De gente dizendo, como você, que é especialista, de que a série retrata diretamente a realidade das adolescências e das juventudes. Hoje, de outro lado, as pessoas dizendo que aquilo ali é um ambiente cinematográfico, hollywoodiano, que não retrata absolutamente nada. Eu vi várias coisas. Então é ótimo que você traga isso para nos ajudar no esclarecimento, né? Pois, como é importante... Diga. Não, eu ia dizer, eu vi, assim como tu, eu vi também a patologização do adolescente especificamente. Assim, não, aquilo ali é porque ele é um sociopata constituído e tudo mais. Né? Então, quase que se põe um diagnóstico primeiro e se vê depois o sujeito. Não, só um pouquinho. Toda vivência é um desenvolvimento, é um percurso formativo. Né? Então, se jovens, como o menino da série, né, mas como tantos outros que a gente vê aí, estão gritando através de uma agressividade, e ali uma agressividade que por vezes é cândida, né? É um retrato de candura, aquele rostinho daquele menino, né? Mas que por outras vias expressa sua agressividade. Puxa, se nós não percebermos a adolescência como um percurso formativo que necessita o nosso cuidado, a nossa aproximação naquilo que nos cabe como adultos, que é, de fato, termos referência, índole moral, né? Eu digo assim, o cuidado cidadão, inclusive, eu gosto muito quando eles trazem o que o Papa Francisco traz no Pacto Educativo Global, né? Para cuidar uma criança, um adolescente, é preciso uma aldeia. Então, também há um papel cidadão da gente fazer uma inclusão dessas adolescências como percurso de acompanhamento, sabe? Porque o que nós vemos, é que muitas vezes a criança ela tem um certo acompanhamento até lá 9, 10 anos. Depois, principalmente para quem vem de escola, a gente nota muito isso. Parece que o Fundamental 2, né, menina entram lá no 5º, 6º ano, eles ficam sozinhos. Nem sempre tu vai ver uma família ninho, né, protetor, refúgio mesmo de segurança emocional, estímulo de vai, né, vamos lá, se desenvolve, cresça, de envio para o mundo, de vamos crescer, vamos fazer pensar, enfim. Muitas vezes eles não têm isso do universo, isso eu estou chamando a atenção do universo adulto que o circunda, e aí eles ficam muito desamparados mesmo. Vai explodir de alguma forma, isso vem, né? Eles, de alguma forma, isso que fica represado, essa solidão, sai de algum jeito. Em algum vai sair de modos agressivos, outros, gente, agressivo a outros agressivo a si, né? Olha, os indicadores de comportamento autolesivo que estão altos, né? Ideações suicidas em nível de adolescência, hoje também se amplia, a gente tem visto pressões assim, e ao mesmo pressão e ao mesmo tempo que a gente mais escuta, mas nós estamos sozinhos nisso. Olha que importante isso que você traz, Patrícia. E é justamente essa pergunta que eu queria trazer para você. Com base na tua experiência e no que vimos também na série Adolescência, como é que você enxerga hoje a principal tensão que existe entre a expectativa dos pais e o processo de construção da identidade dos adolescentes e dos jovens? Partilha com a gente um pouquinho. Partilho. Sabe que eu vejo assim, acompanhando, olha, a gente faz escutas aqui no Observatório de Juventude, gente, milhares de jovens, né? Cada pesquisa é assim, são 3.000 numa pesquisa, são 5.000 em outra, né? Às vezes são grupos, rodas de diálogo que a gente vai fazendo também, e ali nós vamos coletando tantas informações dos jovens, eu digo sempre das vidas, né? E eles nos fazem pensar. A gente sente que vem se ampliando, tá? Um grito de cuidado. É o que a gente tem sentido. Olha, faz 6 anos que estou diretamente ligada às pesquisas com adolescência e juventude, e é um dia a dia, assim, e o que a gente mais tem visto é busca por referências de saúde, adultez saudável, sabe? Pessoas saudáveis perto, ambientes saudáveis.
Porque o ambiente tóxico adoece o sujeito, qualquer um de nós, gente. Então, outra coisa, tá? Então, uma busca por, né, espaços saudáveis, relações saudáveis, referências adultas saudáveis. Eu escutei de um menino dia desses assim, tu já viu, prof? Ele diz assim, tu já viu? O mundo adulto é muita treta. Quem é que vai querer ser adulto? Ele dizia assim. É uma falta de horizonte, de perspectiva, né? Projeção. Porque se o mundo é adoecido, mais uma vez vou citar o Papa Francisco aqui, né? Se o mundo é adoecido no sentido de, olha como é que vamos ter saúde nesse adoecimento social que vivemos, faz pensar que o nosso papel adulto aqui é de muita responsabilidade e compromisso de, sabe, de transformarmos esse modelo social que está adoecendo a todos e adoecendo os nossos adolescentes. E aí tem uma outra coisa de discussão, Ronald, que eu vejo na questão da série, é a culpabilização do ambiente digital. Não, o problema é que a era digital favorece. Verdade. A era digital favorece a qualquer um de nós a procurarmos coisas saudáveis, a cairmos em ciladas. Nós estamos vivendo a algoritmização da vida, né? Os algoritmos vão nos levando para... nos mostram ali, a gente vai ficando em bolhas de pensamento, em bolhas de relacionamento digital, né? As escolhas, né, os streams trazem muito... achamos que você vai gostar, né? E já nos dão as escolhas com pouca possibilidade de reflexão. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque o ambiente digital, ele, de fato, eu faço uma crítica, sim, e mais uma vez a nós, o universo adulto, porque os jovens ficaram muito sozinhos por muito tempo nos ambientes digitais. Se formos ver antes da pandemia, essa geração nascida pós-2000, ela ficou num ambiente que não tinha legislação. As primeiras legislações são de 2012 para cá. É muito recente em termos históricos, né? Então, nós temos gerações de jovens e de adolescentes que cresceram em espaços que os adultos não dominavam direito, nem sabiam direito, eles foram se constituindo ali nos seus grupos digitais, e muito em um ambiente que ainda não tinha estava amoral, né? Não tinha uma regulamentação. Agora a gente tem visto regulamentações bem recentes mesmo, então, que mostram, assim, bom, agora estamos nos alertando de que não podemos, nem para nós, muito menos para os nossos filhos deste tempo, né, deixar com que essa formação se fique tão aleatória assim. Né? Não, a gente precisa referências, sim, referências de humano, referências de relações, referências de como ser um cidadão que busca um bem social, né? Referências de como se trata o outro diferente de mim, o masculino e o feminino, que ali na série tem essa provocação, né? Espaços escolares, né? Que hoje... Também eu queria trazer muito, porque eu atuei 20 anos em escola, né? Então, espaços escolares que muitas vezes acabam sendo o espaço que os adolescentes mais estão. Então, hoje nos provoca a pensar uma escola com perfis humanizadores mesmo, que olhem do jeito que ajude nessa mediação também, né, do sujeito e do sujeito social, sabe? A escola tem um papel muito importante na vida social, do pertencimento a grupos e tudo mais, né? Então, são coisas que eu acho que a série nos provoca e faz com que a gente veja que nem tudo que faz adoecer um adolescente é unicamente vindo dele. Muitas vezes é vindo das relações, dos ambientes que ele está e da falta de proteção e segurança, né? Eu penso que isso que você traz é muito importante, né? Enquanto você dizia, eu vinha refletindo várias coisas. Acho que a primeira questão que eu gostaria de trazer, Patrícia, é também sobre essa perspectiva do digital. Uhum. É uma questão, claro, nós temos muitos desafios ainda, né, no mundo digital, ainda teremos muito, porque a perspectiva da tecnologização, ela é grande, nós vivemos nesse tempo, né, é uma perspectiva mesmo de cultura e um horizonte de cultura digital,
Isso a gente precisa ter claro em todos os ambientes, e nós não voltaremos atrás, pelo contrário, é caminhar para frente e se entender nesse universo e como é que nós podemos ser novos seres humanos com novas relações a partir dessa nova realidade que nos é colocada, mas é compreender também que os desafios que nós temos nos digitais, e isso eu não estou comparando, mas é só recordando, que da mesma forma que nós temos desafios no mundo digital, temos também nos presenciais, né? Uhum. E esses dois desafios, essas duas questões, essas duas fragilidades, nós precisamos olhar juntos. Por que eu digo isso? Porque nós vemos muitas situações de pais, por exemplo, que protegem muito os filhos nessa perspectiva do horizonte presencial, mas quando chega no momento digital ali, diz, não, a gente vai respeitar aquilo que ele faz para não entrar naquilo que... Assim, nós não vamos desrespeitá-lo. Sendo que aí, o Papa Francisco, de novo, né, é o nosso coração saudoso com o Papa, né, mas ele chamava o mundo digital de rodovias digitais, de praças digitais, para dizer assim, que da mesma forma que nós podemos nos encontrar numa praça presencial, na Praça Rui Barbosa, aqui em Curitiba, nós podemos nos encontrar numa rede XYZ e fazer comunidade ali. E da mesma forma que nós podemos encontrar pessoas bem intencionadas, nós podemos também encontrar pessoas mal intencionadas. Sem dúvida. Ronald, tem tanta coisa aqui. A primeira coisa, eu até estou escrevendo um artigo nesse momento, né, da vida, eu estou escrevendo um artigo que trata o seguinte, né, em relação também à juventude, mas que a cultura digital, ela é feita pela cultura humana também. Então, o bem e o mal e tantas outras facetas e ambiguidades da vida humana, elas adentram o ambiente digital. Lá vão ter os perigos, os crimes, as violências, vai ter bondades, vai ter solidariedades, vai ter cultura do encontro e vai ter cultura de descarte e de discórdia. Onde é que está, assim, aqui o ponto-chave da formação de um adolescente, tá? Lembrem que um adolescente, e eu gosto de trabalhar com adolescência demais, porque a adolescência, eu digo que é como se fosse uma segunda chance na vida. Olha só o que eu vou dizer, tá? A psicopedagoga que habita em mim aqui, né? Queridos, a infância, as infâncias, quando a gente trabalha a formação da infância, é tão bonito. A infância acredita em nós. A infância acredita em nós. A gente pode ter os nossos erros, os nossos defeitos, a gente como mundo adulto, mas é em nós, é para nós que eles olham. Para nós. Quando eles chegam na adolescência, esse véu cai e tem que cair, porque faz parte do processo de afirmação do eu subjetivo, da pessoa singular que cada um é, na adolescência, identificar-se como um eu. E nesse identificar-se como um eu, nesse autoconhecimento, né, do quem sou eu, que é muito forte na adolescência, também ele vai percebendo quem é o outro. E nesse perceber quem é o outro, ele vai ver com muito mais claridade, né, as inconsistências do universo adulto e daqueles que habitam no seu entorno. Isso não significa que ele vai amar menos um pai, uma mãe, um professor, um formador, não significa. Mas significa que sim, ele vai entrar num conflito interno entre o luto, né, da visão infantil que tinha de alguém e para agora como eu vejo e o que eu faço com o que eu vejo. Isso é tudo muito subjetivo. Nessa busca do quem sou eu, quem é o outro, há uma abertura muito grande, eu digo, né, de projeção de vida, que a gente chama de projeto de vida, mas assim, projeção de vida, né? E quem serei diante disso? Que opções posso fazer diante disso? Que outros modos de vida tem diante disso? Por que eu trago isso? Porque não mudou. Mesmo em era digital, as perguntas existenciais de um adolescente não mudaram. Não mudaram. Olha, adolescentes da Amazônia ao Rio Grande do Sul, as adolescências, né, pantaneiras, da região nordestina. Olha, já entrevistei tantos adolescentes de tantos lugares, meu Deus. Dos mais urbanos aos que têm mais, né, em ambientes rurais.
e as perguntas existenciais não mudaram. E se a gente for ver, Ronald, no ambiente digital, o que os jovens buscam? Não é tão diferente de nós adultos, tá? Mas vamos falar da dos adolescentes. Pertencimento, autoafirmação, né? Os likes têm muito a ver com a afirmação de si do outro. Pertencimento a um coletivo que me ame de algum jeito, que me queira, que me valorize. E aqui é um risco, porque há coletivos danosos que começam a seduzir e captar, né? Assim como acontece no mundo das drogas e em tantas outras coisas, né? Geralmente é um ambiente sedutor também, né? De pessoas do entorno que vão fazendo essa sedução, e não é diferente do mundo digital. Essa sedução assim como no ambiente presencial, no digital, nós também estamos buscando sentidos, né? É isso, sabe? É o pertencimento, é o conhecimento de si, é o querer ser amado, querido, competente, né? Se sentir competente diante de alguém, de um outro, e ali naquela praça isso também vai acontecer. Aí aqui a grande dica, talvez, né? É que adolescente, gente, de novo eu vou trazer, né? A adolescência, ela assume muito a narrativa, muitas vezes, que o outro tem dela, tá? Então, se a gente tem aquelas narrativas com um adolescente assim, tu já me ouviu falar isso, né, Ronald? A geração fraca, porque no meu tempo não era assim, porque, né, vocês, hoje em dia, qualquer coisa vocês choram, como vocês são frágeis, agora está todo mundo pensando nas questões de saúde mental, como se fosse para a geração fraca. Não! Essa geração, ela está revelando, na verdade, dores que nós também tínhamos de modos diferentes. Só que ela está revelando uma insustentabilidade desse modelo de vida, né? E isso é legal a gente perceber, porque está faltando o que? Humanidade perto deles. Olhar para o rosto deles, né? Olhar, porque os nossos olhos estão nas telas. E aí a gente reclama que os olhos deles estão nas telas também. Então, a gente está precisando de conexão vital, aqui, ó, energia vital um com o outro, a gente ter sensibilidades, né? O sensorial, eu gosto muito de trazer isso, porque a gente percebe muito, capta o espírito do outro, né? A alegria, a tristeza, a angústia, a euforia, quando a gente é epidérmico, né? Consegue ter uma convivência epidérmica com esses adolescentes. Então, mesmo que o teu adolescente lá esteja quietinho, seja aquele perfil mais, nossa, não dá trabalho, né? Mas como é que ele tá? O que tu sabe dele? Penso que a filosofia, ela pode nos ajudar em muitos aspectos, né? Primeiro porque, enquanto você falava de novo, minha cabeça ia maquinando, dando muitas coisas aqui, né? Me recordei de um filósofo europeu, Durkheim, que traduz um pouco essa perspectiva e esse horizonte da construção do desenvolvimento humano, né? E se me permite dizer, ele colocava, tem até um livro muito interessante dele que ele traz essa discussão, e quando nós nascemos, ou seja, nas infâncias, nós entramos num período chamado período dogmático, porque é quando nós nascemos, nós estamos numa realidade imposta, e com referenciais também impostos. Então nós temos uma cultura definida, nós temos uma família definida, uma educação definida, lugares definidos, processos mais ou menos definidos, né? E quando nós chegamos na adolescência, ele chama esse período de período negativo, mas não negativo do ponto de vista ruim, né? Mas é o tempo que ele diz que nós colocamos em xeque o dogmatismo que nos embebedou durante todo o período da infância, do ponto de vista dos referenciais, para aquilo que nós mesmos, durante o próprio tempo de adolescência e infância, nós fomos aprendendo e vendo com os nossos próprios olhos e assimilando, né? E aí isso é muito louco, porque ele diz que nós precisamos, como seres humanos, dar esse salto qualitativo para a busca do equilíbrio entre o dogmatismo e o negativismo, para que a gente possa chegar no equilíbrio de sentido, né? E aí você trouxe esse processo também, me recordei de Durkheim, né? Não, isso é fantástico, assim, eu digo,
todo processo formativo, tanto com criança quanto com adolescente, nós sempre vamos estar entre a necessidade e o desejo, tá? Até nós adultos, gente, né? A gangorra entre a necessidade, aquilo que, enfim, é compromisso, é tudo mais, e o desejo, os nossos prazeres, mas eu queria estar fazendo outra coisa agora. A educação, ela vai passar por esse equilíbrio, sim, sabe? Entre aquilo que é necessário e aquilo que, ok, né? É parte dos prazeres também, mas há um equilíbrio, né? Aqui, porque o que a gente tem visto, na verdade, um mundo adulto muito omisso, e aí uma juventude, uma adolescência, né, vamos trazer mais assim até para a puberdade, né, que é aquele período bem inicial mesmo, ali, e que fica quase que só o desejo, né? Só o desejo, sem um limite de direcionamento mesmo, sabe? Só um pouquinho. Isso aqui faz parte, né, do outro. Isso aqui, né, não se ofende assim o outro. Isso aqui nas relações humanas, sabe aquele processo educativo que é interventivo, que faz gerar consciência de si, mas social também. Aqui eu acho que a série traz algo importante. Daí eu quero, até anotei, porque eu não queria esquecer de falar isso. Quando a série traz as questões de bullying, cyberbullying, né, que é algo que grita, né, na adolescência, Ronald, tu também trabalha aí com esse meio de escolas e sabe bem, né? Hoje nós precisamos fazer campanhas enormes em relação à respeitabilidade do outro, com o outro, entre os jovens, né? Justamente porque se perdeu, esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar, né? Se perdeu o horizonte do outro, o espaço também sagrado de respeitabilidade, né? Quando nas relações humanas eu posso tudo e posso reduzir o outro ao meu desejo, ao que eu quero, ou à minha intimidação, ou aos meus deboches, né? Nós perdemos algo que é sagrado demais, que é a capacidade que nós temos de viver em comunidade, sabe, conjunto. A gente perde o bem social. E quando a gente fala de bullying e cyberbullying, o que eu tenho visto é que muitos adultos acham, não, agora tudo é bullying, agora tudo é problema, reduzindo a um fator que é crucial para a autoimagem, autoconsciência e autorregulação de um adolescente. Vocês pensem em uma adolescente, eu vou pegar um perfil, tá? Podemos pegar vários. Uma adolescente, de repente, que não se sente tão amada, não tem certeza do amor do seu lar, tá? Soma-se a isso, de repente, uma questão étnico-racial que ela está tentando entender no meio que ela vive. Né? Soma-se a isso ainda uma feminilidade que está se construindo, tipo de mulher, tipo de jovem, né? O que eu posso com o meu corpo, o que eu posso com o corpo sabe? Todos esses fatores, assim, no universo adolescente, são muito intensos. A adolescência é muito intensa. E aí, quando alvos de bullying, o problema é que já tem o seu tamanho, ele se exponencia a tal ponto de, às vezes, o sujeito só se identificar como um problema. Eu sou um inadequado neste mundo. Eu sou inadequado nesses grupos. O problema sou eu. O problema é a minha existência. O problema é a minha cor, o problema é o meu gênero, o problema é o meu... E aí eles vão se identificando como problema. Sabe? Quando a gente trabalha assim, com jovens que se contam, se enxergam só como um problema, é muito grande o trabalho que a gente precisa fazer de que eles percebam uma autovalorização e que se identifique que não, o problema é o outro colocando nesse lugar. Tu não é o problema. Sabe? Então, essa é uma educação urgente para esse nosso século, essa nossa era. É a educação da convivência em valorização do que somos, das diferenças que temos, da coexistência, do bem comum, da ética, do princípio cidadão. E aqui eu vou trazer, como eu sei que muitos canais católicos, né, e professo minha fé também, aqui, a ética do amor, gente, a ética do amor cristão, ela é uma ética de relação.
ela não é uma ética de cancelamento, ela é de relação ambiental. Né? Então, nesse sentido, quando a gente fala do bullying e do cyberbullying, nós não podemos reduzir isso como se fosse, quem sabe, agora tudo é mimimi porque ele está... Não, o sofrimento é grande, é existencial de fato. Né? Nós estamos perdendo muitos jovens por causa do bullying. Né? Então, acho que a série, nesse sentido, traz algo, um alerta importante também. Né? E eu quero discutir um pouquinho contigo, Paty, sobre essa questão do mundo digital mesmo. A série, ela mostra como a internet e as redes sociais impactam a autoestima, a percepção do mundo e as relações dos próprios jovens, como você tem trazido aqui. Na tua avaliação, como é que nós podemos ajudar os adolescentes e os jovens a desenvolverem um senso crítico saudável diante desse universo digital? Partilha com a gente. Partilho, sim. A primeira coisa que eu vejo que nós precisamos fazer é conversar mais. Olha, essa é uma coisa simples. Nós precisamos conversar mais com jovens. Não é, gente, uma conversa, uma enquete do tipo, né, como é que tu tá te sentindo, como é que tá a tua vida, como é que é isso. Eles não vão ter essa resposta tão clara, porque eles estão tentando se entender nisso, né? Mas é conversar sobre as coisas mais cotidianas, sabe? Assistir o jogo junto, sentar junto, almoçar, jantar, sabe? Práticas de dia a dia cotidianas conjuntamente, porque para ele saber que na existência dele existem outros que se importam. Vias de refúgio afetivo, vias de segurança, sabe? Emocional e existencial, né? Eu sei que alguém me quer. Então, essa é uma primeira coisa, tá? Uma dica: conversar mais com adolescentes. Né? Para alguns vai ser um desafio. Vão dizer assim, mas a gente não tem as linguagens. Gente, cuidado. Não pensem que adolescente quer o adulto falando as mesmas gírias deles. Não. Dialeto adolescente é o dialeto adolescente. Nós tivemos os nossos dialetos na nossa época. Eles têm uma conversação entre eles, eles têm vivência entre eles. Conosco, com adultos, essa aproximação, essa linguagem, ela vai partir desse nosso universo, um adulto que se preocupa e que quer se aproximar também, né? O caminho de Emaús, né? É caminhar conversando sobre as coisas mais cotidianas e aí aprofundando essa relação, né? Chamar para junto, assim, para algumas coisas, não é? No cotidiano, vamos pegar aqui. Às vezes eles chegam da escola querendo contar sobre um projeto, uma aula, ou eles querem convidar para a feira de ciências que vai ter, e eles não têm ninguém. Para quem que eles vão contar? Eles não têm. Aí, para onde que eles vão? Para o universo digital, né? Vamos lá para o universo digital. No universo digital, gente, sempre vai ter alguém para dar um like. Sempre vai ter alguém para te dar um conselho. É perigoso, inclusive. Muitos psicólogos. Vai ter... Meu Deus! O ambiente digital gerou de mestres de vida. É perigoso. O que a gente tem visto de gente querendo ensinar o outro a viver, né? No ambiente digital. Então, assim, eles vão ter sempre alguém para ter escuta. Sempre alguém para partilhar alguma coisa, para mostrar alguma coisa. Esses dias, numa roda de diálogo, eu perguntei para o grupo, né, de adolescentes o que eles faziam quando eles postavam algo e não davam muito like. E aí, mas assim, ó, foi unânime na mesma hora. Gente, tira! Mas vocês tiram, mas se era importante para vocês. Por que vocês tiram? Imagina o que vão achar de mim se eu não for alguém curtido. Tá. Em outras palavras, nós éramos assim. A gente, eu fui adolescente da década de 90, né? Nós também queríamos ter autoafirmação social, a gente queria o grupo de reconhecimento, o grupo de pertencimento. Então, quando eu falo dessas dicas, assim, ó, de conversar, de estar próximo, de ter alguém, é para que eles saibam que o digital é um meio, não é o fim. Não é o único modo de vida, sabe? Porque o caráter, por exemplo, né? Vamos falar da formação do caráter, ela vai se dar não só no ambiente digital, também no ambiente digital, mas não só, é nessa relação com o outro aqui, é nas orientações de educação, é no até aqui tu pode, aqui não, segura, só um pouquinho, vamos pensar de novo no que foi feito, é pedir desculpa, errei,
fui além, né? Não devia ter dito assim contigo. É muito no nosso testemunho também, sabe, Ronald, de mostrar uma adultez que se constrói também, sabe, nessa relação com o adolescente. Mas nós precisamos ser mais conversáveis, olhar mais, olhar realmente, é sensorial, tá, o que eu estou falando. Escutar. A gente tem visto muitas falas sobre a escutativa, tá? Só cuidem um pouquinho, porque agora também tudo virou meio bandeira de mestre de vida, eu falo, né? Uma escuta sensível, uma escuta, sabe? Que não só a palavra, a tonalidade da palavra, o quanto fala, se fala com afirmação, se está insegura aquela voz, volta o olhar, é bem sensorial. Nós estamos precisando muito voltar a essa educação sensorial com os nossos jovens, sabe? Paty, seguindo essa linha de raciocínio teu, nós sabemos que os adolescentes, eles não são todos iguais, né? Apesar de muita gente achar que são. Agora, porque há muitas realidades, há muitas histórias e muitas vulnerabilidades também que são muito diferentes. Agora, sim, o que você destacaria como essencial para quem quer acompanhar jovens de maneira respeitosa, de maneira empática e que possa, de alguma forma, poder transformar a vida desse adolescente, desse jovem? A primeira coisa, não venha, com certeza, né? Não venha com um perfil autoritário sobre a juventude. Não dá. Uma coisa é ser referência de saúde, né? Referência enfim, de tantas coisas, né? Agora, referência de vida, inclusive. Outra coisa é tu vir tutelar de um jeito autoritário e arbitrário. O que acontece? Quando um jovem vê, né, um adulto, ou está perto de um adulto que vem com esse perfil muito do comandante do outro, sabe? O que normalmente eles fazem? Eles até podem se comportar bem na tua frente, mas eles vão buscar outro lugar para serem formados. Tá? Porque isso é muito importante, porque a formação de um adolescente, né, ela acontece, não pensa que ela acontece a partir de nós, ó, é a partir do que eles abrem para captar. Então, se eles se fecham para aquele perfil, eles vão buscar outro. Eles podem ficar com um sorriso estampado na tua frente, mas vão buscar outro. Então, a primeira coisa que eu digo é esse perfil de quem quer tutelar, eu sei que tu não sabe, cala a boca que quem fala sou eu, né? É um pouco muito o modelo da nossa educação passada, mas que eles ainda enfrentam de um modo ou de outro, né? Tu te silencia que eu é que sei, né? Cuidado. Esse é um gatilho enorme para a gente perder. Assim como o outro, daí eu vou para o outro polo, tá, Ronaldinho? Aquele polo muito largado, muito amigão da galera, vou falar assim, uma expressão bem gaúcha, né? Muito aquele, assim, que se mistura na adolescência, achando que para acompanhar adolescentes, eu tenho que ser o adolescente. Não. Por favor, cuidem com isso, gente. Isso é muito importante, né? Porque isso é muito importante, porque essa perspectiva mesmo da referencialidade, né, Patrícia? Isso que você traz aí é uma chave importantíssima. Sim, porque quando o universo adulto, né, que está lá para acompanhar, tu te mistura, a primeira coisa que tu perde é o teu papel adulto, que é importante. Nós todos precisamos de referências, gente, nós todos, tá? E aí, a mesma coisa, eles podem até na tua frente, sim, super sociáveis, achar que legal, né, que tio legal, que tal, que mãe legal, que modelo legal, só que ao mesmo tempo eles precisam de um ponto de apoio. E aí eles vão olhar, é um adolescente igual, não é um ponto de apoio. Não é um norte, não é um guia, né? Então, a gente perde aí uma qualidade de relação também, né? Linguagem do adolescente é do adolescente. Eu digo aqui, eu tenho adolescentes, né? Eu tenho 2 filhos aqui, uma ainda está na adolescência, e às vezes eu peço para ele, mano, assim, o que tu quer me dizer com isso? Que eu não estou entendendo agora as tuas palavras, a tua linguagem mesmo, teu vocabulário, que é um vocabulário diferente para mim. E ele me decodifica. E é isso, sabe, gente? Isso é
super importante que você traz, né, Patrícia? Eu, às vezes, vou percebendo ao longo dos diálogos também com os adultos, isso partilho contigo, um incômodo pessoal meu, né? De como muitas vezes os adultos não sabem lidar com a adultez. É isso. Você vai conversar com ele, porque não consegue entender também que a perspectiva da juventude, da adolescência são fases, né? São fases que tem começo, que tem meio, que tem fim. Mas aí quando você vai conversar com um adulto, muitas vezes eles dizem, não, mas eu sou jovem há mais tempo. Não, porque não, eu tenho espírito jovem. Não, você é adulto. Você é adulto. Assuma essa sua experiência de vida. Eu recentemente fiz 30 anos. Tá. Para mim, é uma questão muito interessante, porque é uma mudança de chave. Eu entrei no limbo entre o Estatuto da Juventude e o Estatuto do Idoso. Agora eu sou adulto. Né? Mas é difícil da gente compreender isso e parar de assumir esses discursos. Não, é que eu sou jovem há mais tempo, eu tenho, né, espírito de jovem, eu tenho 80 anos, mas tenho espírito de jovem. Não, meu irmão, você é um idoso, você já é um adulto. Pode ser muito simpático e deve ser. Isso é várias outras questões, né? Isso é muito simbólico. Até pelo seguinte, ó, queridos, e falo isso, vê, essa é uma reflexão que eu também faço, né? Eu falo isso pensando que se a gente se coloca muito nesse papel, a gente tira do jovem o lugar que é do jovem. Né? A gente tira do jovem o lugar que é do jovem. Se eu o tempo todo sou aquele, né, o jovem há mais tempo, o adulto que não cresce, vamos dizer assim, né? Não cresce nunca. Eu estou tirando do jovem o lugar que é do jovem, tá? Isso é importante. Visita de síndrome de Peter Pan, né? O jovem precisa ter o seu espaço social. Gente, juventude é o espaço de acertos e erros. Nós, adultos, como é bom ter direito ao erro e pedir desculpa e voltar, porque nós não somos perfeitos, né? Então, veja, e às vezes a gente exige dos jovens, da adolescência principalmente, algo que a gente não exige nem de nós mesmos. Um modelo perfeito, um modelo que não pode errar, um modelo que não pode falar contrário a ti, ou um modelo, sabe, que vivendo um mundo tão diferente, com tantas transformações, não pode viver essas transformações e dizer das suas angústias e das suas alegrias nessas transformações, né? Então, por isso que eu falo, assim, a grande dica, nós precisamos nos tornar mais conversáveis, sabe? Mais conversáveis, temos que assumir o papel de acompanhadores como adultos referenciais, não referenciais, de novo, que tutelam, que são, né, perfeitos, não, mas como aqueles que, sabe, qualquer coisa do que precisar, conte comigo, um investidor, precisa de uma palavra amiga, sabe que vai ter, né, uma palavra com um pouco mais de sabedoria. E aqui, Ronald, eu vou dar outra. Queridos, se queremos adolescentes saudáveis, precisamos buscar adultez saudável. Cada um de nós. É um autocuidado para nós, tá? Nós precisamos ser cuidadores também dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos modelos relacionais que travamos, né? Daquilo que a gente também busca nas redes sociais. Então, querendo ou não, buscar a saúde de um adolescente enquanto formador, né? É também buscar a sua própria saúde, seu próprio cuidado, né? Sem dúvida, Patrícia. A série, olhando agora novamente para os adolescentes e para essa série de pressões que carregam junto, a série também ela toca nas questões dos sonhos, das próprias frustrações desses adolescentes, desses jovens e também das suas famílias. Como trabalhar a esperança? Nós estamos no Jubileu da Esperança. Como trabalhar a esperança e a resiliência com adolescentes que vivem sob tantas pressões e incertezas hoje? Como é que a gente pode trabalhar esse horizonte da juventude dos adolescentes? Ai, que boa pergunta, hein? Vamos pensar junto aqui. Olha só, tem uma coisa que a série traz que eu achei genial, tá? Que, se for ver, a série ela vai apresentar pelo menos vou trazer 3, tá? Instituições, vou colocar entre aspas, assim, formativas. A família,
E ali o modelo familiar é um modelo... É interessante porque aqueles pais retratados na série, eles não são maus pais, eles não fazem mal aos filhos, eles não têm intenção de erros. Vocês notam? É uma família cotidiana, né? Com seus problemas financeiros, né? Com outras questões. Tem aquele momento, vou dar o spoiler, né? Mas muitos já assistiram, aquele momento, como pode ter acontecido isso com o nosso filho e a outra menina, irmã, tão diferente. Então, ambos foram criados no mesmo lar, possivelmente com os mesmos valores, mas são pessoas diferentes, né? São modos diferentes de relação. Então, assim, esse é um ambiente formativo a família ali apresenta, né? Outro ambiente formativo que aparece bem ali é a escola, e aí os diferentes atores de dentro de uma escola, os colegas, os funcionários da escola, os diferentes modelos de professores, tá? A gente viu tantos professores mais preocupados, engajados, querendo ajudar, até aqueles que não venha, não quero saber, não tenho a ver com isso, né? Assim como os colegas. Olha o que acontece ali, né? Acho interessante porque, olhando as adolescências que aparecem, não é só o menino, aparece a menina vítima, a menina que foi vitimada, as amigas dela, outros meninos que eram amigos do menino que fez a violência, enfim. E aí aparece aquele outro menino ainda que teve a coragem de dizer, com a voz bem trêmula, não vou esquecer aquela cena, ele falou com a voz bem trêmula, você não entende, você não está entendendo a linguagem, né? Está fazendo um papel ridículo, ele diz de outro modo, né? Porque o que está acontecendo aqui, daí ele fala, do jeitinho dele, ele fala. Né? Por que eu trouxe isso? Porque a escola é um lugar, é um recorte social muito importante, sabe? Por muitos anos, quando eu trabalhava em escola, eu dizia, às vezes a gente se sentia muito solitário sendo escola, porque a sociedade cobra da escola muito desempenho acadêmico, não é? E ok, tá certo, é papel da escola, mas não é só isso que acontece na escola. Muitas vezes, problemas do lar explodem os sintomas na escola. Problemas entre amigos, problemas das redes sociais, vídeos, nudes, grupos, tantas coisas que vazam fora, normalmente explodem dentro da escola. A escola, normalmente, é a primeira a perceber um diagnóstico de sintoma. Por isso, hoje, a gente fala que a escola precisa trabalhar cada vez mais junto com a saúde, né? A educação socioemocional, hoje, é aí um alarme, né? Por que eu trago esse ator escola também, né? Porque a escola, como microsociedade, ela precisa dar esse salto de uma formação estritamente seletiva e formar para que passe no vestibular. Né? A gente também tem esse desafio, mas a gente está formando um humano, uma pessoa, sociedade, naquela microsociedade. Bom, além dele, a escola, a gente tem um outro ator, que é o Estado. E esse me chamou demais a atenção, porque nós não estávamos, na série não passa no Brasil. Se passasse no Brasil, talvez a gente visse coisas piores aí também dessas formas de relação, né? A depender dos territórios, as coisas são muito escancaradas, né? Muito mais as violências. Queridos, assim, o Estado ali vai aparecer de um modo bastante juridicizado, né? Na questão da segurança, da polícia, da forma, né? E forma necessária para aquele modelo ali, tá? Do que aconteceu. Mas eu fiquei pensando muito, né? A série me provocou muito a pensar no papel do Estado mesmo, como contribuinte e fortalecedor também dessas personalidades, sabe? Que se desenvolvem. Porque nós, enquanto Estado, nós, enquanto sociedade, por mais que nós tenhamos várias legislações, o fato é que muitas dessas legislações não se cumprem, impunidades existem, e o que a gente revela para adolescentes, muitas vezes como sociedade, a gente mostra, olha,
Teima não precisa cumprir, né? Teima não é um... Então, há uma questão de impunidade muito séria também que os adolescentes percebem no Estado, né? Na nossa forma de ser Estado. Daí, vamos para a esperança e resiliência. Então, eu quis trazer esses 3 atores que ali mostram, justamente para trazer o papel da aldeia educativa global, né? Uma aldeia realmente que forma. Eu vou trazer um quarto ator, né, social importante, que é a igreja. Grupos de jovens, né, são espaços hoje de formação e evangelização, mas também são espaços muito humanitários. Nós estamos com jovens muito adoecidos, às vezes, que nos chegam, que nos partilham, que nos revelam coisas que não revelam, às vezes, nem aos pais. Eu tenho escutado, eu trabalho com a formação aqui na Arquidiocese de Porto Alegre, eu escuto, às vezes, de padres, né, eles me pedem muito apoio para algumas resoluções, e eu escuto muito que, às vezes, o próprio espaço de direção espiritual, de confissão, é de uma partilha muito mais, às vezes, do modelo educacional do que propriamente algo do nível espiritual, né? Então, nós estamos com jovens sofrendo muito, querendo esse espaço de escuta. Qual é a esperança das nossas adolescências? Qual é a esperança? A esperança, claro que há. Onde há o ser humano, há sim problemas, mas há também muita capacidade de transcender aquilo. Por favor, né? Por favor. Né? E aqui a educação crítica que tu apontava, para mim, é um grande caminho, assim, sabe? Que a gente não deixe passar nenhuma possibilidade de investimento, de intervenção, de correção. Eu vou trazer a Hannah Arendt, que eu gosto muito de... A Hannah Arendt fala da banalidade do mal, né? Aquela expressão dela, quando ela fala que as pequenas éticas do dia a dia ali, né? Que às vezes se deixa passar e que a gente vê assim, não tá legal. Essa expressão não foi, sabe? Ou esse encontro trouxe alguma coisa que pesou. Não tá claro que abre-se para conversa, para diálogo, espaços conversáveis, né? Conversáveis de novo. Porque a esperança vai passar por aí, na escuta desse adolescente. O que ele nos traz? Qual é a sede dele? Do que tu tem sede? Né? Porque é por aí, sabe, gente, que é a matéria-prima de nosso trabalho formativo. Resiliência, como trabalhar a resiliência? Não é dizendo, é vivendo com. É viver com o adolescente, é caminhar com, né? Estamos juntos no processo. Acho que uma coisa que você traz de forma implícita, Patrícia, e que eu quero evidenciar bem, é que às vezes nós colocamos pessoas para acompanhar jovens, pessoas que se dão bem com jovens. Porque ele tem jeito de acompanhar jovens. Mas para acompanhar jovens é preciso muita formação também, formação contínua, né, aprofundamento, porque os jovens estão sempre a nos falar. Na filosofia a gente também tem o termo metafísico, né? Aquilo que a gente consegue ver no físico e aquilo que está para além. O silêncio diz muito. Uma fala pode dizer uma outra coisa, e a gente precisa, como acompanhadores e acompanhadoras de jovem, perceber bem isso, né? O que de fato os jovens querem nos dizer, o que é que de fato eles estão querendo comunicar, para que nós possamos também ser assertivos nesse acompanhamento, não é? Sem dúvida. A gente é capaz de querer ajudar sem saber qual é o problema. Se a gente não escuta, juventude, se a gente não acompanha, se a gente não está próximo, a gente vai fazer hipótese. Vamos lá, né? Eu trabalho com pesquisa aqui, né? Então, hipótese pode estar certa ou pode estar muito equivocada. Só tem um jeito da gente saber, né? Que é indo ao encontro do fenômeno, indo ao encontro da pessoa, indo ao encontro da situação. Então, se eu vejo que o meu adolescente está mais fechado, está mais angustiado, está mais, mudou o comportamento um pouco, está com insônia, está comendo menos, né? Se eu noto que o meu adolescente, de algum modo, mudou muito o comportamento, né? Esse é um sinal, a gente precisa enxergar, a gente se aproxima. Está precisando de ajuda, o que está acontecendo? Pode ser que eles digam não. O que a gente faz? Ok, não. Não, a gente segue acompanhando. Um olhar,
num outro jeito, né? E assim gente. Não tem uma receita pronta. É estar atento, estar próximo, saber o momento de se retirar também, né? E saber o momento de vir. Essa flexibilidade, talvez, assim, vamos usar a flexibilidade como uma resiliência adulta também, ela vai ser necessária para nós, né? Com a adolescência, não se fala em imediatismo, se fala em processos. Então, aquilo que a gente está dizendo hoje para ele, de repente, né, um alerta, nem sempre ele vai entender de uma hora para outra. A gente precisa de modos, né, ir repetindo de outros jeitos e ir acompanhando, né? E, a depender, se coloca em risco, se está ferindo alguém, se entra numa questão de fato social ou uma mesmo que eu coloque em risco, não. 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 Traz para junto, vem para junto, né? Vem por outro caminho. Né? Com adolescente, quando o adolescente está muito agressivo, né? Está reativo, vou usar essa palavra, muito reativo conosco. A gente se aproxima e ele está reativo, né? O que a gente faz? Cuidem, gente, cuidem bem. Porque às vezes a gente põe a nossa adolescência interior mal resolvida a brigar com a adolescente atual, tá? Às vezes a gente faz isso. Não, cuidem aqui, né? Quando um adolescente está trazendo, deixa vir, deixa trazer, deixa ele precisa esvaziar isso que está nele. Deixa vir, e aqui a gente precisa saber separar um pouquinho, né? Deixa vir, né? Quando apresenta, ok, eu entendi, né? Estou entendendo que tu está no sofrimento, estou entendendo que tu está revoltado comigo, estou entendendo que a situação está ruim, né? Como é que a gente pode ajudar? Vamos lá, como é que a gente pode fazer junto? Tá? Me ajuda a te ajudar. Tá? E aí a gente vai fazendo percurso. Tá? E às vezes, olha só, Ronald, às vezes tem questões que a gente acha que são profundas demais, assim, do tipo muito intensas, e são coisas relativamente simples. Eu vou dar um exemplo, tá? Um jovem de 17 anos hoje, no Brasil, né, ele pode estar 17 para 18 anos, ele pode estar concluindo o ensino médio, tá? Alguns já estão trabalhando, alguns, nós temos um quadro de evasão enorme, né, escolar no ensino médio brasileiro, principalmente na educação pública, tá? Então, às vezes, já está, assim, fora, vamos dizer, de um horizonte de quem pode ter um olhar aí formativo, né? E ele fica muito por si. Tem alguns que estão enfrentando o drama de, será que eu vou ter que servir? Será que eu não vou ter que servir? Será que eu vou conseguir entrar numa faculdade? Será que eu não vou? Será que eu não tenho nem direito à faculdade? A única coisa que me resta é ser isso que eu já estou fazendo. E aí eles ficam muito na mão de aliciamentos vários. Sedutores tem por todos os lados, tá? A depender do território, o tráfico, não, o tráfico, o território digital aí com todas as suas adições também, as suas dependências e outras tantas coisas, né? Então, outra questão importante de esperança e resiliência aqui é saber que quando a gente forma uma educação crítica e de caráter mesmo, sabe? E aqui eu não estou falando do bonzinho ou do malzinho, gente, eu estou falando um caráter no sentido de humano, sabe? Consciência, né? Do que eu tenho meus limites, que o outro tem seus limites, que a gente percorre o caminho junto, né? Aí sim, eles tendem a nos pedir mais apoio, a nos identificar como pessoas referências, né? A nos identificar como alguém que pode, pelo menos, escutá-los e dar alguns sinais, né? Algumas orientações. Eles partilham mais a vida também, né? Quando eles têm uma confiança, eles costumam partilhar mais a vida, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. A confiança, ela é um fator fundamental nessa nossa partilha, nesse nosso compromisso de acompanhar jovens, né? E aí, Paty, para a gente caminhando para finalmente, o que os adultos, educadores, pais, líderes comunitários, religiosos, por que não, precisam mudar ou aprender para serem mais do que cobradores de resultados e se tornarem verdadeiros companheiros e companheiras de caminhada para as juventudes?
Ah, que legal. Primeira coisa, eu vou dizer algo bem ontológico, tá? Algo bem mais de uma subjetividade. A primeira coisa que a gente tem que aprender, gente, virar a chave, é nos colocar como aprendentes mesmo, né, desta geração. Né? Não sei tudo, não são a minha geração, não é o mesmo mundo, não é pior, não é melhor, é diferente. Então, a primeira virada de chave que eu acho que é importante é somos aprendentes de novas relações, de novos seres humanos, de novas formas, tá, de vida. Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que eu acho bem importante que a gente se dê conta é a visão de mundo. O que significa? Gente, o mundo mudou. O mundo não está mais só nas fronteiras da nossa paróquia, não está mais só nas fronteiras da nossa diocese, da nossa escola, do nosso apartamento e do quarto do adolescente. O mundo hoje, a gente fala de um alargamento bem grande. Eu vou trazer um autor que eu gosto demais, né, que é o Hartmut Rosa, no Aceleração, né, nas transformações da modernidade. Ele vai trazer isso muito claramente, né? Hoje, tu falar em distâncias, né? Né? É tão próximo hoje, às vezes, realidades que fisicamente não são, mas digitalmente são próximas. Né? Então, assim, as distâncias se encurtaram, mas o espaço alargou. O que significa isso, gente, para nós? A gente precisa ter uma visão de mundo hoje, sabendo que não podemos tudo, não somos tudo e não podemos tudo, mas podemos muito, no sentido de mostrar, situar, trazer para junto para essa convivência humana os nossos adolescentes, porque eles vão se perder nesse espaço-tempo se a gente não cuidar. Tá? Assim como nós, né? Os mesmas coisas, os nossos idosos, tá? Ronald, mas é outro programa. Mas isso está acontecendo com os nossos idosos também, né? Patrícia, muito, muito, muito obrigado pela partilha tão rica, tão motivadora, inspiradora, seja o nome que nós quisermos usar, né? Uma apresentação que aqui nos ajudou a perceber que acompanhar adolescentes e jovens é muito mais do que orientar ou corrigir. É caminhar junto, escutar de verdade, respeitar o tempo, os medos, as potências que cada um carrega, né? A série Adolescência nos mostra jovens sedentos de sentido de acolhida. É verdade. Não é? De espaço para serem quem são. E nós, como adultos que querem estar perto, precisamos também nos deixar transformar para sermos presença significativa que libertam, que liberam, que fortalecem e ajudam a sonhar. Patrícia, é comum ao final do podcast que a gente deixe uma palavra aberta para o nosso convidado. E é claro que você precisa dessa palavra aberta, nós queremos te ouvir. E então, portanto, Patrícia, palavra aberta. Manda ver. Bem curto, na verdade. Gente, amemos nossos adolescentes. Nós precisamos amar as nossas crianças e jovens. A gente tem tido um mundo muito dicotômico em relação à criança e à adolescência, tá? Tem espaços que não aceitam mais crianças e adolescentes. Bom, haja vista a queda, né, de natalidade que nós temos em muitos lugares aí. Tá? Não são bem-vindas muitas vezes em espaços públicos, inclusive, crianças e adolescentes. Né? Vou falar já da criança porque a gente vê aqui esse desenvolvimento. Em outro espaço, em outro modo, a gente vê um alargamento quase como o adolescente sendo aquele que comanda tudo. Comanda tudo, né? Comanda, inclusive, a questão financeira, às vezes, de alguns lares, tá? Alguns espaços. Então, como essa dicotomia faz mal, sabe? A busca pelo equilíbrio, a busca por caminhar, aproximar de novo, eu vou falar, é o modo mais assertivo. Vamos acertar sempre? Não vamos. Vamos errar sempre? Não vamos. Nós somos também pessoas em desenvolvimento, assim como os nossos adolescentes são. O que nos difere é a sabedoria de vida, um olhar de vida e um cuidado, né? Muito mais refinado. E é isso que a gente precisa ajudar e trazer para eles, né? Não nos furtarmos de sermos referências sadias nessas vivências juvenis, tá? É isso que eu diria, assim. O autocuidado é importante.
Patrícia, eu também, olha aqui, entrando nesse âmbito da tua palavra aberta, eu gostaria muito que você fizesse as indicações que nós conversamos nos nossos bastidores. Partilha com a gente um pouquinho essas indicações maravilhosas que você tem aí para nós. Eu tenho 3 indicações, né? O primeiro, A Formação Humana Cristã das Jovens Gerações, é um livro, tá? Lançado pela EdPUC. Eu vou depois ali colocar, pegar o link para o Ronald, né? Para compartilhar com vocês. A Formação Humana Cristã das Jovens Gerações, ela trata da formação integral, não só da questão emocional, mas da questão espiritual, da questão bio, da questão do acompanhamento, e parte muito do magistério do Papa Francisco, né? A escrita desse livro foi muito pautada, assim, na pedagogia de Francisco com as jovens gerações. O outro material que eu tenho, eu estou sem exemplar físico aqui, mas aí no digital eu te mando, Ronald, que é Saúde Mental de Adolescentes e Jovens em Espaços Educativos, tá? Esse é um abecedário sobre o sofrimento, o adoecimento de um jovem, a saúde de um jovem, como ser rede de apoio, como, sabe, construir comunidades mais saudáveis. Esse é um livro que a gente construiu, organizou pelo Observatório de Juventudes, mas tem mais de 30 especialistas da área da educação e da saúde envolvidos. E, por fim, esse que é o mais novo, né, o filho mais novo, que é o Adolescência e a Escola, Formação Integral e Educação Socioemocional. Ele foi feito em parceria com a Rede de Colégios Marista Brasil. Nós temos aqui, gente, mais de 20 capítulos sobre o cérebro adolescente, sobre o que o adolescente entende por educação socioemocional, o que é uma aprendizagem emocional, a arte, a cultura, a solidariedade como caminhos de vida, sabe? A espiritualidade. Nós temos também, aqui tem um conjunto de 50 autores, pensem, olha só, que falam sobre suicídio, que falam sobre as questões de relações, olha, muitas coisas muito boas. Então, vou também colocar ali para vocês, porque o conhecimento é fundamental. É o conhecimento, esse experimental da vivência com os adolescentes, mas o conhecimento técnico, científico, ele também nos faz ter um pouco mais de qualidade, digamos assim, de assertividade na forma relacional com os adolescentes. A você que nos acompanhou até aqui, fica o convite. Que a nossa escuta seja mais generosa, nosso olhar mais atento e nossos passos mais leves ao lado das juventudes. Muito obrigado, Patrícia, mais uma vez, e muito obrigado a você que se conectou conosco até esse presente momento. Também agradeço às rádios irmãs, rádios parceiras que retransmitem esse conteúdo. Você pode acompanhar Entre Jovens no Spotify, no Deezer, no YouTube e em outros canais de streaming. Esse é o Entre Jovens, cada semana um episódio novo para você. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!